Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é: toda mentira será liberada? Muito bem, eu quero começar conversando com você em João, é o Evangelho segundo João, no capítulo de número 8 e o versículo é o 44, que diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é a fala de Jesus aos fariseus, dizendo que os fariseus se recusavam a aceitar a verdade e principalmente a verdade acerca do próprio Cristo. E ele então, Jesus então, estava dizendo aos fariseus que entendia por que é que eles não conseguiam aceitar a verdade. E então expõe para eles que eles não conseguem aceitar a verdade, acreditar na verdade, se deixar guiar pela verdade, porque eles eram do diabo. E o que caracteriza o diabo é o homicídio e a mentira. Portanto, eles eram mentirosos, como o diabo, que Jesus chama de homicida e de pai da mentira. Bom, por que é que eu estou dizendo isso? Porque o que está em debate no Brasil é o que nós chamamos de fake news. Notícias falsas, notícias mentirosas. E o governo federal vetou a liberação da mentira. É verdade, porque a ideia que o Congresso havia subscrito, subvencionado, era da liberdade para mentir à vontade. Pode mentir à vontade. Toda mentira será liberada. Essa era a lógica no final do processo. E, ou seja, fake news liberada. Fake news é uma coisa muito complexa, porque não é apenas uma notícia falsa, naquela perspectiva de que a pessoa não tinha muita certeza se algo era assim ou não, e aí foi lá e disse que o era quando não era de jeito nenhum. Não é dessa mentira, dessa fake news que nós estamos falando. O veto presidencial estava tentando impedir. Não, estamos falando da mentira fabricada, de forma deliberada. Gente que inventa uma mentira para causar um prejuízo, um ato voluntário, deliberado e totalmente fruto de uma intenção específica. Qual seja a intenção de mentir, de desinformar, de explorar, de desviar a atenção, de cooptar para o mal. Então, é essa prática que o veto do presidente tenta impedir. Mas o Congresso decidiu reunir-se para analisar o veto e
inclusive com a intenção de derrubar o veto do presidente da República, ou seja, de liberar a mentira de forma generalizada. Vamos entender o seguinte: há casos, não são poucos, há casos em que o sujeito mente. Mente porque está correndo risco de vida, mente porque acha que alguém poderá correr risco de vida se ele disser a verdade, mente porque está pressionado por umas circunstâncias, por uma circunstância que não consegue controlar minimamente. Enfim, há casos assim, não são poucos, há casos assim. Mas nesse caso, o veto do presidente se aplica àquela mentira que é construída deliberadamente para enganar, para semear a confusão, para semear a mentira, para desinformar, para desviar o povo dos seus direitos e desviá-los da verdade dos fatos. É isso. Fake news. Uma notícia falsa, fabricada para desinformar, para causar distúrbio, para levar as pessoas ao erro, deliberadamente ao erro. E agora tem esse movimento dentro do Congresso Federal, tentando derrubar o veto do presidente, ou seja, tentando liberar geral a mentira. Então, uma mentira liberada de forma absoluta, sem restrição. Então, é a ideia de que você tem o aval do Estado para inventar notícias, para mentir sobre fatos inclusive sobre fatos que podem alterar todo um comportamento, toda uma proposição, toda uma postura, seja pessoal, seja da sociedade. Isso chama-se fake news. A ideia é desinformar e cooptar a sociedade para o erro. O presidente, obviamente, tinha de vetar uma lei que permitisse tal liberdade. Tinha de vetar mesmo. Mas agora parlamentares estão tentando se insurgir contra a verdade e premiar a mentira. E esse é o ponto. Mentir deliberadamente, criar falsidade ideológica, desviar as pessoas da verdade, inventar fatos que jamais existiram. Isso é direito? Isso não teria de ser visto como um crime? Quando alguém deliberadamente quer enganar, quer roubar, quer desviar a atenção do principal para o periférico, quer destruir reputações, quer desviar toda uma população da verdade, principalmente da verdade em relação aos direitos dessa população. Isso é liberdade de expressão? Isso é direito? Não, claro que não. Claro que não. Como eu disse, há casos em que você entende que o sujeito se sentiu compelido a faltar com a verdade porque não aguentava a situação, a tortura, a pressão, etc, etc, etc. Isso é um fato. Mas esse é um fato que está bastante circunscrito.
Agora, o que estava sendo proposto pelo Congresso é liberação geral para mentir tanto quanto quiser sobre qualquer coisa. Ou seja, para desinformar, para enganar, é liberdade para desinformar, para enganar, para ludibriar, para desviar toda uma sociedade. Como que a gente convive com uma coisa dessa? Como que a gente convive? Pois é, quando a lei chegou à presidência da República, o presidente da República vetou e fez-lo muito bem em fazer. Muito bem. Muito bem, fê-lo muito bem ao vetar. É isso mesmo. Não dá para liberar a mentira deslavada, vergonhosa, com objetivos específicos de desviar, de destruir valores, de empurrar pessoas para fora da verdade. E é sempre com interesses escusos. É, sempre com interesses escusos. Então, isso não é permissível, não é tolerável. Agora, o que assusta a gente é ter um número de pessoas que diz ser seguidora de Jesus Cristo, e lembrando que o versículo que nós lemos são falas de Jesus Cristo, condenando a mentira e colocando-a no departamento do inferno. Então, como que em nome de Jesus, ou se diga seguidora de Jesus, pode sancionar o direito de mentir desbragadamente, de desviar as pessoas da verdade, de destruir a fundamentação na verdade para se tornar apenas e tão somente uma fala oca e vazia, que pode ser então aceita como verdade, quando todo mundo sabe que é mentira. Então, isso é assustador. É assustador e a gente tem de protestar contra isso. E, assim, é lamentável ver gente que se diz cristã apoiando o diabo. É, porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, tem gente que, em nome de Jesus, está apoiando o diabo. Isso não é possível. Isso não é aceitável. Isso não é tolerável, sob hipótese alguma. Então, vamos conversar mais sobre isso, sobre essa loucura. Vamos para um intervalo, daqui a pouco voltamos com William Cursino e nós vamos conversar sobre toda mentira então será liberada? É isso mesmo? Fica aí, aguenta só um pouquinho, a gente volta já já. Muito bem, muito grato por ter ficado aqui conosco e estamos aí de volta e agora com o meu amigo William Corsino, que está sempre aqui conosco, participando do programa, brilhantando com a sua inteligência e perspicácia. E então eu quero fazer ao meu amigo essa pergunta. Como é que é então, William? Em nome de Jesus, toda mentira vai ser liberada, homem? É assim mesmo? Que absurdo, hein, Ari? Que absurdo. Em nome de Jesus? Meu Deus. Olá, Ari. Olá a todos e todas que nos acompanham pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. E que tema! Em nome de Jesus, olha, realmente estamos sob a influência do anticristo atuando no Brasil e, infelizmente, tendo um lugar cativo na igreja evangélica, no movimento evangélico brasileiro. Nós vivemos um tempo em que as informações elas se espalham rapidamente, através principalmente das redes sociais, dos meios de comunicações que nós temos hoje digitais.
Infelizmente, com a facilidade que nós temos hoje de acesso às informações, veio também o desafio de discernir a verdade das mentiras. Porque se há informação, existe muita também desinformação. As chamadas fake news ou notícias falsas, elas são mais do que simples mentirinhas ou simples boatos. Elas têm um propósito claro: manipular a opinião pública e influenciar decisões políticas. As fake news são criadas deliberadamente para atender a interesses políticos. Fake news hoje é um instrumento político da extrema-direita mundial. Elas não surgem por acaso. Seu objetivo é moldar a percepção das pessoas, seja para favorecer, né, os candidatos da extrema-direita ou desacreditar os adversários dela. E simplesmente, às vezes, é promover uma agenda. A política, ela é um terreno fértil para a disseminação dessas informações falsas. Porque por meio das fake news, questões como nós vimos durante a Covid, por exemplo, como questões sanitárias, científicas, hoje em dia as questões econômicas, comportamentais, questões jurídicas, até esportivas e também as religiosas, tudo isso são politizadas através das fake news. No entanto, a gente traz novamente para os nossos irmãos esse texto, né, de João capítulo 8. Jesus deixou claro para essa turma: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E como aqueles que se identificam com a pessoa de Jesus, somos seguidores de Jesus Cristo, somos chamados a viver na verdade, pois a mentira é uma arma do maligno. A nova extrema-direita, que vem se caracterizando por sua hiperidentidade, por essa organização de seita, ela sempre vai se basear em conflitos perpétuos e aguçados. Ela vai ver o mundo, né, dividido entre o nós e ele, entre o bem e o mal. Então, é essa linguagem mais tribal. E quem adere a essa identidade tribal deve seguir uma cartilha específica. Por exemplo, se é bolsonarista, então deve ser contra a ciência, negar a pandemia, atacar a vacina, questionar as urnas eletrônicas. Então, essa mentalidade, ela cria um círculo de proteção ao redor da tribo, da seita, reforçando a sensação de cerco, de guerra. Então, quem não está alinhado está automaticamente contra o grupo, contra a seita. A narrativa, essa narrativa, vou chamar de narrativa tribal, da seita, ela justifica qualquer ação, inclusive inventar história, distorcer fatos e disseminar fake news. Essas são táticas dessa turma, táticas das extrema-direitas, e eles validam esse comportamento para combater o que eles chamam de inimigos. É a luta contra o mal. E isso vai justificar o vale tudo, inclusive as fake news. Por isso, vem com argumentos rasos, como, por exemplo, quem é que vai dizer o que é mentira? Quem é que vai dizer o que é fake news? Ora, quem é que vai dizer que aquela pessoa cometeu um assassinato? Quem vai dizer que aquela pessoa cometeu um ato de fake news? Quem vai dizer que aquela pessoa cometeu um estupro? Quem é que vai dizer que aquela pessoa cometeu crime? É a mesma pessoa. É a justiça por meio de fatos, por meio de evidências. Então eles vão tentando arrumar argumentos contra essa oposição, essa luta, esse combate às fake news.
Mas em nome de Jesus, eles não vão vencer, pois a verdade vai prevalecer. No nome de Jesus, a verdade vai prevalecer. A Bíblia nos ensina que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Meu irmão, nós devemos ser agentes da verdade, denunciando as mentiras e trabalhando para que a verdade prevaleça. Vamos orar e agir para que as fake news, para que as leis contra as fake news sejam efetivas e que todos possamos viver em uma sociedade onde a verdade é valorizada e protegida, no nome de Jesus. Pois é, William, é isso aí. Sabe o que eu acho curioso, William? É que os defensores da liberação da mentira, por meio desse negócio chamado de fake news, eles dizem que é um direito à liberdade de expressão. Pois é, mas a liberdade de expressão não pode colidir com o direito à informação. Todo mundo tem direito a ser bem informado. E Não aí, desinformado. exatamente. Então, uma vez que a sociedade tem o direito de ser bem informada, ninguém tem o direito de provocar a desinformação. É simples assim. É como, Não existe liberdade absoluta, né? e muito menos para mentir, né? Muito menos para Ninguém tem mentir. liberdade de mentir, de matar o outro, de atingir o Exatamente. outro. Ninguém tem essa liberdade. É a ideia do juramento do médico. O médico está lá, ele diz: Eu tenho o direito de errar. Não, não tem, não. Não tem, não, Exatamente. porque as pessoas têm o direito à saúde. Então, se ele não tiver certeza, ele que se cerque de exames, ele que chame outros colegas que são capazes de identificar sintomas, de analisar exames, porque ele não pode errar, porque o erro dele pode custar a vida de alguém que tem direito à saúde. Da mesma forma, a gente tem direito a ser informado e bem informado, bem informado. E todo aquele que se presta a dar informação, por definição, se presta a dizer a verdade. Por Exato. definição. Se alguém diz, olha, eu estou te trazendo uma notícia, uma informação. A pessoa que diz que está trazendo uma notícia, que está trazendo uma informação, por definição, por definição, está obrigada a dizer a verdade. Senão, não é Exato. notícia, não é informação nenhuma. Muito pelo contrário. Então, a ideia de fake news, construção de fake news como liberdade de expressão, ou porque não é possível saber se uma notícia é falsa ou não, é falaciosa, é tendenciosa, já é em si mentirosa. É como você disse, quem é que vai saber se a notícia é falsa? Ué, o mesmo cara que sabe que houve um assassinato, mesmo cara que houve, a mesma instituição que diz que houve um estupro, que houve um abuso, Exatamente. a mesma instituição. A instituição que diz, não, isso é um assassinato, ou a instituição que diz, não, isso é um abuso, ou a instituição que diz, não, isso é estupro. É a mesma que diz, isso é Exatamente. Isso é mentira, isso é corrupção. uma notícia Exato. falsa. Isso é corrupção, isso é uma notícia falsa. É isso Essa aí. coisa é tão absurda, William, que chega a ser Não, assim risível, né? é impressionante que um dos argumentos que eles utilizavam, que eles utilizam, né, é o exemplo do Rio Grande do Sul, dizendo que Pois é, eles ajudaram a informar, olha que absurdo. Utilizaram aquela falsa informação, porque a fake news também é isso, você dá um foco maior, aumentar, né,
hipervalorizar uma informação. Por exemplo, o que eles estão colocando? A questão dizendo que eles colocaram que existiam caminhões que estavam sendo parados por causa de nota fiscal. Bom, houve milhares de caminhões e o que se descobriu foi que houve 6 caminhões que foram parados, não por causa de nota fiscal, mas por excesso de peso. E é um trabalho normal que a Polícia Rodoviária Federal precisa fazer por segurança. E não só isso, para combate ao tráfico. Tanto é que, após isso, eles conseguiram, da mesma forma, pegar um caminhão ali que estava traficando. Um caminhão que estava levando doações para o Rio Grande do Sul, só que no meio das doações, inclusive nos pneus do caminhão, tinha drogas. Olha isso. Então eles pegaram aquela informação de 6 caminhões que foram parados e disseram todos os caminhões estão sendo parados. Isso é uma fake news. E aí a gente pensa, será que não é o cara que estava traficando mesmo que criou a fake news? Ari, olha, eu não é? A gente vai pensar o quê? Exatamente. Vou pensar o quê? E vou pensar o quê quando Será que não foi criada essa narrativa para que os caminhões não sejam parados, não sejam inspecionados pela Polícia Rodoviária Federal? O tráfico, por exemplo. E mesmo assim, foi como você falou, de milhares de caminhões, 6 foram detidos. 6. Alguns por excesso de peso, e num dos casos foi descoberto um tráfico, né, tráfico de drogas. E excesso de peso tem de parar mesmo, né? Porque o excesso de peso pode causar a morte de alguém e ainda interromper a chegada das provisões que se esperavam. Então tem de parar, tem de dividir a carga com outro caminhão, tem de garantir que a doação vai chegar onde tem de chegar. Mas é isso mesmo, William. Nós somos totalmente contra a liberação da fake news em nome da chamada liberdade de expressão, porque ninguém tem liberdade para desinformar, uma vez que todos nós temos direito à informação, portanto, direito à verdade. E garantir isso é comigo e com você daqui para frente.